fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje começaremos a falar sobre história antiga, né? Ou antiguidade, aí, como é conhecido dentro da história, esse período que vai da invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente em 476, né, depois de Cristo. Dentro desse período a gente vai estudar diversas civilizações, pelo menos as mais importantes aí para as provas mais cobradas, os vestibulares. Hoje vamos iniciar com aquela mais antiga de todas, a civilização mesopotâmica. Muito provavelmente vocês já ouviram falar da Mesopotâmia. Então vamos começar. Primeiro, Mesopotâmia. O nome, esse termo já nos diz o que é essa região. Meso, entre, potâmios, rios, terra entre rios. Esse nome não foi dado por quem vivia naquela região, foi dado posteriormente pelos gregos. Então o pessoal ali da Mesopotâmia nunca parou e pensou, nossa, estamos vivendo dentro da Mesopotâmia. Não, foi um nome dado depois, pelos gregos. Então, terra entre rios. Por quê? Porque é uma porção de terras que fica exatamente entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Onde que é essa região hoje? Já que não existe mais esse nome, Mesopotâmia, hoje é o Iraque, é uma região de muitos conflitos e que nasceu já com muitos conflitos. Vocês vão perceber uma coisa, né? Era uma região muito fértil, né? Por quê? Tem dois rios. Os povos daquela época viviam do quê? Da agricultura. Então vocês imaginam, vai ser uma região que vai atrair muitos povos. De fato vai. Vocês vão ver que são muitos povos que passam pela Mesopotâmia na antiguidade. Inclusive não dá nem para afirmar que tipo de cultura predominou na Mesopotâmia nesse período. Não sei, porque foram tantos povos diversos, tantas disputas, tantas conquistas, tantas guerras por conta desse território nesse momento, que não dá para com certeza falar. É claro que não vamos estudar todos os povos que passaram por lá, mas vamos estudar os principais, bem? Então é importante vocês saberem uma coisa. É uma região muito fértil, era uma região que as cheias dos rios causavam inclusive estragos muitas vezes. Então as cheias dos rios Tigres e Eufrates, elas tinham que ser muito bem controladas. Isso fez com que as populações que ali viveram tiveram que se desenvolver muito e desenvolver obras de irrigação muito complexas, até mais do que no Egito. Então as obras de irrigação da Mesopotâmia foram mais complexas e mais difíceis do que do Egito, porque o rio Nilo, as cheias eram regulares, o Tigres e o Eufrates não. As cheias elas poderiam ser muito loucas, então foi muito difícil de conseguir controlar. Era uma região muito aberta, principalmente ali a região da Baixa Mesopotâmia. O norte era a região da Alta Mesopotâmia, porque era uma região mais montanhosa, com relevos mais altos. E o sul da Mesopotâmia, a Baixa Mesopotâmia, porque era uma região mais baixa, uma planície. E o rio Tigres e Eufrates corre em direção ao sul, em direção a essa planície. Ou seja, essa planície era uma região muito fértil e muito aberta. Ao contrário do Egito, que tinha o deserto, né, ao seu redor para proteger de inimigos, inimigos teriam que atravessar o deserto, a Mesopotâmia não. Era uma região de muito fácil acesso. Por isso era muito difícil manter o poder lá. Foi uma região muito disputada. Vocês vão ver, conforme as aulas eu vou falando aqui na aula, que os povos conquistam a Mesopotâmia, passam o tempo eles perdem esse território, perdem o controle, porque é muito difícil manter o controle nesse momento. Bom, primeiramente, quais são os primeiros povos que vocês têm que saber que habitaram essa região da Mesopotâmia? Primeiro, foram os Sumérios. Muito provavelmente vocês já ouviram falar. Se não ouviram falar do nome Sumérios, já ouviram falar de algumas coisas que eles fizeram com certeza. Os Sumérios eles foram os primeiros povos a habitarem mais de 2000 anos antes de Cristo, né? Na verdade, os primeiros povos começam a chegar na Mesopotâmia por volta de 6.000 anos antes de Cristo. As primeiras civilizações vão surgindo ainda no Neolítico, né? As primeiras cidades vão surgindo ainda dentro do Neolítico, para vocês terem uma noção, né? Os Sumérios, então, vamos colocar aí 5.000 anos, 6.000 anos antes de Cristo. E o que eles fizeram de importante? Quem eram esses caras? Eles vão se estabelecer na porção sul da Mesopotâmia, né? Vão se estabelecer ali na porção sul, ou seja, a porção mais fértil, né? E o mais importante dos Sumérios é o seguinte, eles vão construir as primeiras cidades. Cidades como cidades de Ur, cidades de Uruk, cidades de Kish, cidades conhecidas, inclusive Ur, né? Uruk aparecem citadas na Bíblia, no Antigo Testamento. É de onde Abraão sai para povoar Israel, de onde ele leva o seu povo, parte de Ur, né? Os Sumérios, então, eles construíram as primeiras cidades. Cada cidade tinha um zigurate. Sabe o que é o zigurate? É como se fosse a pirâmide da Mesopotâmia. Então pensa numa pirâmide, uma construção grande, não era pontiaguda daquela maneira como são as pirâmides do Egito,
mas são parecidos, construções até maiores que as pirâmides do Egito. Só que, diferentemente das pirâmides do Egito, que eram utilizadas como túmulo dos faraós e tudo mais, os zigurates eles eram utilizados muito pelo contrário. Lá se faziam ritos para os deuses, ou seja, era um lugar sagrado, não era um lugar de colocar morto, entendeu? Apesar da pirâmide também ser sagrada, mas não se colocava morto dentro do zigurate. Muito pelo contrário, sempre as pessoas que iam lá estavam vivas. Além do que utilizavam os zigurates também para armazenar alimento. Tá? Então ele era muito utilizado tanto nesse sentido religioso quanto no sentido de armazenar alimento. E os sumérios foram os primeiros a construir os zigurates, além das primeiras cidades. Os sumérios foram os responsáveis pela invenção da primeira escrita. A primeira escrita, lá datada de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, que é exatamente o divisor de águas entre a pré-história e a história. A famosa escrita cuneiforme, né? Leva esse nome porque vem da cunha. Então, como que eles faziam essa escrita? Cunhavam símbolos em pedras de argila, em tábuas de argila. Depois secava e ficavam lá os símbolos. Então, a primeira escrita, a escrita cuneiforme, foi inventada pelos sumérios. Outra coisa importante que os sumérios fizeram foi uma história, a epopeia, né, considerada a primeira da literatura do mundo, né, mais antiga, a epopeia de Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh é que deu sustento para a narrativa da Arca de Noé, da Bíblia. Porque é na epopeia de Gilgamesh que se narra um dilúvio de 40 dias e 40 noites que teria assolado a terra e tudo mais. Então, os hebreus, né, depois tiraram essa história, na verdade, da epopeia de Gilgamesh, aí escrito pelos sumérios. Depois vem os acádios, ou acadianos, um outro povo que chega, acaba se estabelecendo na porção central da Mesopotâmia, e com o tempo, o rei Sargão I da Acádia vai conseguir unificar os acadianos ali com os sumérios, vai conseguir unificar o centro-sul da Mesopotâmia, criando assim o primeiro império da região, o Império Acadiano. Né? Não conseguiu durar muito tempo o Império Acadiano, né? Porque outros povos chegaram na região e acabaram dominando o Império Acadiano, que foram quem? Os povos chamados Amoritas. Né? O povo chamado Amorita vai construir um outro império, que vai ser chamado de Império Babilônico. Por que leva esse nome de Império Babilônico a partir da chegada dos Amoritas? Porque eles vão mudar a capital para uma cidade chamada Babilônia. Né? Babilônia vai ser a capital. Inclusive a Babilônia vai ser uma capital muito importante do mundo antigo. Né? Ela vai ser um grande centro comercial, um grande centro cultural. Né? A Babilônia vai crescer bastante, vai ser uma cidade bastante importante nesse momento. Né? E o rei mais importante desse primeiro Império Babilônico foi o famoso Hammurabi. Todo mundo já ouviu falar do Hammurabi por conta do código que ele deixou, né? O famoso Código de Hammurabi. O que foi o Código de Hammurabi e qual sua importância para a história? O Código de Hammurabi é considerado o primeiro código de leis escritas, né, do mundo. É a primeira vez que você tem lá leis escritas. Alguns historiadores contestam isso, falando que o Código de Hammurabi, na verdade, não escreve leis. Porque se você pegar o Código de Hammurabi para ler, ele não dá uma lei específica, como é a nossa Constituição hoje. Ele dá vários exemplos. Então tem uma parte lá que ele fala, se um construtor construiu uma casa e passado o tempo, quem vivia nessa casa morrer por conta que o teto desabou, o construtor deverá ser morto. Se um nobre furar o olho de outro nobre, terá o seu olho furado. Então, conforme o caso, ele vai dando o castigo, digamos assim, né? O julgamento. É a famosa lei de Talião, olho por olho e dente por dente. O que isso quer dizer? De acordo com o que eu faço, eu recebo a punição. Só que não só isso, de acordo com onde eu me encontro na sociedade. Porque a sociedade mesopotâmica, a sociedade era dividida, também estamental. Lá no topo você tinha o pessoal da espécie de nobreza, né, vamos dizer assim. O pessoal das famílias que governam, né, descendentes das famílias, as pessoas ligadas aos deuses. Vale lembrar que o governante lá na Mesopotâmia, antes de se tornar um império, ele era conhecido como Patesi, né? Patesi. Quem que ele era? Ele era um governante sacerdote. Ou seja, ao contrário do Egito, que o faraó é um deus na terra, na Mesopotâmia nunca vai ser assim. Sempre o governante vai ser um representante dos deuses. Alguém que fala com os deuses, mas não um deus. E agora aqui nesse caso, que é o Império Babilônico, é o rei que comanda. É o rei que controla tudo, tem o poder centralizado em suas mãos. E ele é considerado alguém ligado aos deuses.
né? Então ele, juntamente com os outros sacerdotes, com os militares, com os nobres, ficavam lá no topo da pirâmide. Aí vinha toda a população comum no meio, né? Toda a população comum, enfim, podia ser um comerciante, um artesão, qualquer pessoa. E lá embaixo os escravos, né? Majoritariamente escravos por guerra. Tá? Então era muito complicado, porque nesse primeiro império babilônico, você tinha o rei, então, e o rei Hammurabi que vai estabelecer esse código, só que não é um código justo, é uma sociedade desigual. Então, por exemplo, se um nobre fura o olho de um escravo, ele não tem que fazer nada para esse escravo. Em troca, ele tem que dar uma quantia de dinheiro para o dono daquele escravo. Né? Porque quem saiu prejudicado era o dono do escravo, não o escravo que ficou cego. Porque o escravo é visto como uma propriedade. Então, são leis desiguais, isso é importante destacar. Mas é o primeiro código, uma espécie de tentativa de legislação escrita que se tem até hoje, né, que se descobriu até hoje. Então, o Código de Hammurabi. Depois que o Hammurabi morre, ele foi um importante rei, além de tudo isso, e um rei muito poderoso, o Império Babilônico não vai conseguir se segurar muito tempo. Por quê? Porque tinha um outro povo chegando, um outro povo extremamente violento, os assírios, e acabam chegando na região da Mesopotâmia. Os assírios eram um povo que ficaram muito conhecidos pela sua crueldade, pela sua violência, era um povo guerreiro. Vai chegar com tudo ali na Babilônia, vai conquistar a Babilônia e vai estabelecer o seu império, o Império Assírio. O Império Assírio foi terrível, né? Invadiu o Egito, invadiu a Palestina, várias outras regiões. Tá? Então, é importante, inclusive na Bíblia tem várias citações de alguns reis, inclusive do Império Assírio, como Senaqueribe, Assurbanipal, foram reis importantes e reis que invadiram, né? Inclusive a terra prometida, lá como está na Bíblia e tudo mais. Os assírios, então, eles são marcados pela essa violência. Tá? Eles são marcados pela violência, eles são marcados pelo militarismo, eles vão ser um povo que vai dominar não só então a região da Mesopotâmia, mas regiões afora. Os assírios também, eles vão criar a primeira biblioteca do mundo na capital deles, né? Na capital do Império Assírio, que era a cidade de Nínive. A cidade de Nínive vai ter essa honra de ter a primeira biblioteca. Claro que não era uma biblioteca aos moldes de hoje. Lembra que a escrita deles era escrita cuneiforme, então era uma biblioteca que armazenava tábuas de argila. Com a morte do Assurbanipal, que foi um rei importantíssimo, o último rei importante do Império Assírio, o que vai acontecer? Várias revoltas internas, vários inimigos externos tentando invadir o Império Assírio, que não vai aguentar e vai acabar sendo invadido por outro povo que chega na região, os caldeus. Os caldeus vão entrar na região e vão estabelecer a capital de novo na Babilônia. Por isso, quando os caldeus chegam, é conhecido como Segundo Império Babilônico, que a capital volta a ser a Babilônia. Período que os babilônios escravizam os hebreus, famoso rei, né, Nabucodonosor, aparece o Nabucodonosor na Bíblia, no Antigo Testamento, né, ele escraviza, sob o comando dele, os hebreus serão escravizados. É o período da construção dos famosos jardins suspensos da Babilônia, né, que seriam uma espécie de terraços para você conseguir mais terras agricultáveis, né, e segundo os relatos eram coisas muito bonitas, muito grandiosas, é como se fosse um zigurate. É nesse período também que tem o relato da famosa Torre de Babel, né, na Bíblia. Claro que a Torre de Babel a gente sabe, né, a Bíblia é uma coisa metafórica. A Torre de Babel muito provavelmente foi um zigurate, pode ter sido algum zigurate mais alto construído aí pelos babilônicos, que era realmente o lugar que eles iam para falar com Deus, né? Na Bíblia está lá que eles queriam construir uma torre para chegar até os céus e tudo mais. E como castigo, Deus fez todo mundo cada um falar uma língua, né? Isso é muito curioso, porque a Babilônia de fato era uma cidade nesse momento cosmopolita, ou seja, tinha pessoas das mais diversas regiões, era um centro cultural, um centro comercial, então tinha muita gente que falava várias línguas distintas de fato. Mas, com a morte de Nabucodonosor, outro rei importante, como eu disse, o Império Babilônico vai ser invadido pelo Império Persa, grandioso império desse momento. E a partir disso a gente põe fim na história aí da Mesopotâmia da Antiguidade. O que eu queria deixar para vocês como aspectos e características gerais importantes da Mesopotâmia? Primeiro, modo de produção asiático. O que é o modo de produção asiático? Ele é baseado em dois pilares. Primeiro, a servidão coletiva. Como assim a servidão coletiva? Todo mundo que não é considerado nobre ou sacerdote ou daquela casta do topo da pirâmide é obrigado a trabalhar. Então, por exemplo, a construção de um zigurate, que é uma obra grandiosa. Quando o líder ali podia ser o rei
podia ser o Patesi, né, mais antigo, né? Ele decidia construir o zigurate, todo mundo era obrigado a construir. Isso é servidão coletiva, porque você não pode questionar ele. Lá na Mesopotâmia, as terras, principalmente as férteis, eram consideradas terras dos deuses. E quem que representa os deuses na terra? O governante. Então, se o governante falou, ele está querendo a vontade dos deuses. Então, você tem que seguir o que ele está falando. Então, todo mundo tinha que trabalhar. Isso é a servidão coletiva. E o outro pilar do modo de produção asiático é o Estado controla tudo. O Estado controla a economia, o Estado controla a colheita, o Estado controla o armazenamento, o Estado controla a distribuição do alimento. Tudo isso, esses são os dois pilares, né, do modo de produção asiático. É uma sociedade agrícola, é o que a gente chama de agricultura de regadio. O que é a agricultura de regadio? É regada pelos rios através das obras de irrigação, então é uma agricultura de regadio, mas não só. A Mesopotâmia era uma região muito fértil, só que ela para a plantação de alimentos, trigo, cevada, entre outras coisas. Mas ela era muito pobre em minério, muito pobre em madeira, muito pobre em pedra. Então, para produzir arma, entre outras coisas, ela necessitava do comércio exterior. Por isso o comércio também foi muito importante dentro da Mesopotâmia. A religião deles era algo muito importante, como eu falei, sempre o governante era um líder, né? Era um governante sacerdote. Eles não acreditavam na vida após a morte, não acreditavam, ao contrário do Egito, não acreditavam na vida após a morte, mas a religião era muito importante, né? Os deuses eram os donos das terras, os deuses faziam parte do dia a dia, ajudavam e tudo mais. Então é importante saber todas essas características, além de que eles eram uma sociedade politeísta e teocrática, né? Como eu falei. Teocrática porque é o governo dos deuses e politeísta porque eles acreditavam em vários deuses, sendo o deus Marduk e a deusa Ishtar os deuses mais importantes de todo o panteão. Bom, gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.